Você consegue identificar em 30 segundos se um parecer jurídico é frágil? Essa é uma habilidade que todo advogado, juiz, promotor e professor deveria ter. E quase ninguém treina. Hoje eu quero te mostrar 3 testes rápidos para isso. Se o parecer não passar por esses 3 filtros, acende o alerta. Ele pode ser bonito, elegante, cheio de citações e ainda assim fraco. Primeiro teste, verificabilidade. A pergunta aqui é brutalmente simples. O que esse parecer afirma pode ser verificado nos fatos, nos documentos, nas provas do processo? Peça para si mesmo: esse parágrafo que estou lendo está descrevendo algo que eu consigo conferir no processo? Ou só está repetindo impressões, adjetivos e slogans dogmáticos? Um parecer robusto é aquele em que as afirmações centrais podem ser rastreadas. Se diz que o agente sabia, eu encontro nos autos elementos que mostrem esse conhecimento. Se diz que o risco era previsível, eu encontro na prova dados concretos que tornem essa previsibilidade séria. Se diz que havia alternativa de conduta, eu consigo apontar qual era essa alternativa, naquele contexto real, não no mundo idealizado. Se a conclusão depende de algo que não é verificável, que não aparece em nenhum fato significativo, esse parecer é fraco. Pode ter latim, pode ter doutrina pesada, pode ter jurisprudência da melhor, seleta, mas é fraco. Na prática, você vai ver coisas assim. É evidente que o acusado tinha plena ciência do risco. É indiscutível que o réu assumiu o resultado. Quando você pergunta onde exatamente isso aparece na prova, o texto desmancha. É sinal de que o parecer foi construído de cima para baixo. Ou seja, começou pela conclusão desejada e depois foi encaixando frases para lhe dar uma aparência de força. Na teoria significativa da imputação, o primeiro teste sempre é esse. O que aqui é fato significativo verificável? E o que é pura confiança na narrativa? O segundo teste, finalismo imaginativo. Aqui o foco é um vício muito comum. O parecerista se transforma em leitor de mentes. Ele começa a dizer o que o agente queria, assumia, aceitava, buscava, sem mostrar sinais públicos de vontade. Você vai perceber isso em frases do tipo: o agente claramente quis o resultado. Ao agir dessa forma, assumiu o risco de produzir a morte. Aceitou de maneira consciente a possibilidade do resultado danoso. Parecem afirmações técnicas, mas muitas vezes não passam de palpite travestido de dogmática. A pergunta que você precisa fazer é: quais são os fatos que mostram vontade significativa do resultado? Quais são os comportamentos concretos que indicam conhecimento e previsibilidade? Onde estão nos autos os sinais públicos dessa aceitação, que o parecer afirma com tanta segurança? Se o texto se apoia em suposições sobre o que o autor queria, sem fatos que respondam aos quesitos de vontade, conhecimento, previsibilidade, desconfie. Isso não é teoria significativa da imputação, é leitura de mente com linguagem técnica. Pela TSI, a regra é clara. A passagem ao doloso só é admitida quando, após percorrer Q1, Q7, os quesitos significativos, se identifica vontade, conhecimento, previsibilidade e decisão em fatos significativos, concretos. Impressão de dolo, sensação de dolo ou perfil de dolo não servem. Então, se o parecer afirma dolo, pergunte: onde está a vontade? Que é o Q1.
Onde está o conhecimento concreto das circunstâncias? Que é o Q2. Qual era o nível de previsibilidade do resultado? Que é o Q3 e Q4. A decisão foi livre? Q7. Se a resposta for está implícito, decorre da gravidade, é óbvio, você tem um finalismo imaginativo em ação. Um parecer que atribui intenção sem construir essa intenção a partir dos fatos. Terceiro teste, lacunas preenchidas com imaginação. Esse é o momento em que a linguagem denuncia o que está acontecendo. Procure expressões como provavelmente, é possível que, deve ter agido assim, é de se supor que, não é crível que não soubesse. Essas fórmulas podem ter seu lugar na fase de investigação, quando estamos apenas levantando hipóteses. Mas quando aparecem na parte decisiva da argumentação, na hora de qualificar dolo, imprudência, aceitar ou não aceitar a responsabilidade, elas revelam uma manobra. Aí tu pega daqui para frente só, tá bom? O autor está tentando cobrir buracos com hipótese. E hipótese não pode entrar no lugar de fato significativo. Um teste simples. Pegue os trechos centrais do parecer, onde ele diz que há dolo, que há imprudência consciente gravíssima, que há aceitação do risco. E sublinhe essas expressões. Se elas forem o pilar da conclusão, se o argumento depende delas para se sustentar, o parecer está apoiado em areia movediça. O resultado disso tudo muitas vezes é o mesmo. O texto é bonito, coerente, elegante, mas falso. Falso em que sentido? Falso porque não é fiel à prova. Falso porque não é fruto de um percurso racional ancorado em fatos significativos, e sim de um desejo de chegar a determinada conclusão. Na teoria significativa da imputação, força não está na estética do parecer, nem na quantidade de páginas, nem no número de notas de rodapé, jurisprudência, citações. A força está na estrutura lógica apoiada em fatos significativos que sobrevivem aos 7 quesitos. Um parecer forte, à luz da TSI, é aquele que você consegue desmontar e remontar. Assim, primeiro bloco, fatos significativos, descrito com precisão, sem ficção, sem adjetivo desnecessário. O segundo bloco, a aplicação dos quesitos sobre vontade, conhecimento, previsibilidade, indiferença, aceitação, não aceitação, decisão. Terceiro bloco, qualificação honesta. Dolo ou imprudência? E em que grau de imprudência? Dizendo claramente até onde os fatos permitem ir. Se, ao tentar fazer isso, você perceber que o parecer está cheio de saltos, de trechos imaginativos, de é evidente, é claro, não é crível, sem lastro factual, você tem um diagnóstico. É um parecer frágil. Esses 3 testes, verificabilidade, finalismo e imaginativo, e lacunas preenchidas, são um filtro rápido. Em poucos minutos, você consegue saber se está diante de um parecer que respeita os limites da prova ou de um texto que só veste bem uma conclusão que já estava decidida na cabeça de quem escreveu. A boa notícia é que essa habilidade se treina. Quanto mais você lê pareceres com essa lupa, mais rápido você vai identificar os vícios. E ao escrever, você vai se pegar cortando expressões vazias, substituindo é óbvio ou está demonstrado aqui, aqui e aqui. Na TSI, a grande virada é essa: parar de admirar pareceres pela beleza da narrativa e passar a avaliá-los pela honestidade metodológica. Pouco importa se o texto é brilhante, se ele não respeita o limite imposto pelos fatos significativos. Se você quiser um checklist em PDF com esses 3 testes
e outros critérios para avaliar imputações sob a ótica da teoria significativa da imputação, algo que você possa usar na mesa ao lado do processo, marcando ponto a ponto, comenta aqui embaixo. Checklist. Se eu vir bastante gente pedindo, eu organizo esse material de forma prática para você aplicar nos seus casos. Seja escrevendo, seja desconstruindo pareceres frágeis. Se você gostou desse conteúdo, dê um like aí, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito e compartilhe. Compartilhe com quem você acha que possa se interessar por esse conteúdo. Muito obrigado, até mais e fique em paz.